Leitura do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos disse em parábolas. Vem a hora em que já não vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, pois vós me amastes, e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Disseram os discípulos: eis que agora nos falais claramente e não usais nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabeis tudo e que não tendes necessidade que alguém vos interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, caras irmãs, vamos sentar-se. Caros irmãos, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor diz aos apóstolos que até aquele momento eles não tinham pedido nada. Pode surpreender que ele fale assim: até agora não pedistes nada. Pedi nada em meu nome. Então aqui tem um mistério que Santo Agostinho vai nos ajudar a decifrar, a entender, desvendar. O que é o pedir em nome de Nosso Senhor? Qual é o nome de Nosso Senhor? O nome de Nosso Senhor é o santo nome de Jesus. É Jesus. E Jesus, que significa Jesus? Jesus significa Salvador. E Nosso Senhor é Salvador pela comunicação da graça. No Antigo Testamento se pedia muito mais, quase exclusivamente, os bens dessa terra. Pediam a saúde, pediam a vitória nas guerras, pediam uma recompensa da virtude aqui na terra. E Nosso Senhor nos diz que tudo isso, comparado com a graça divina que Ele veio trazer, tudo isso é nada. Pedir as coisas desse mundo não é ruim, não está errado, a gente deve pedir. Mas isso comparado com a graça, por exemplo, a graça do batismo, hoje haverá um batizado logo após a missa. Essa graça do batismo, de ter a Santíssima Trindade habitando na alma de uma criança e na alma dos adultos, isso é infinitamente superior. E todo o resto, em comparação, não é nada. Hoje é dia de Santa Rita. Santa Rita, o marido dela foi assassinado. E os 2 filhos dela, ela percebeu, eles iam se vingar. Iam crescer e iam se vingar. Eles estavam extremamente tomados por essa paixão da vingança. O que fez Santa Rita? O que Santa Rita vai pedir a Deus? Que os filhos vençam nessa luta contra os assassinos do seu marido, que os filhos tenham uma boa saúde, que os filhos tenham... Não, ela pediu a Deus que se isso fosse melhor para evitar que eles caíssem nesse pecado, se fosse melhor, ela preferia que eles morressem. Então, 2 filhos de Santa Rita vão morrer porque a mãe vai pedir. Porque a mãe pediu? Porque ela quer para os seus filhos a graça divina. E a graça divina é infinitamente superior, a vida da graça infinitamente superior à vida do corpo. E eis aí o que Nosso Senhor vem nos ensinar. Então Ele vem pedir, então, em nome de Nosso Senhor, é pedir a graça divina. O bom ladrão vai, por assim dizer, iniciar esse... Claro, no Antigo Testamento houve almas santas que pediam graça divina. E, acima de tudo, Nossa Senhora pediu a graça divina e, graças à sua oração, ela obteve o que nenhum profeta tinha obtido,
ele obteve que nenhum rei do Antigo Testamento, que nenhum dos santos havia obtido, que é Nosso Senhor, que é a graça incriada, que nos vem a nós. Isso é que nós devemos pedir, isso é o que ela pediu, e isso é o que ela obteve para si e para nós com o mistério da encarnação. E o bom ladrão vai pedir também a mesma: Senhor, lembre-se de mim quando entrardes no vosso paraíso. Ali ele não pede para descer da cruz, ali ele não pede para que aconteça alguma coisa e os romanos sejam desarmados e todo mundo confundido e que ele consiga escapar, como ele certamente pensava em escapar das prisões por onde ele passou. Não, ele não pede isso, ele pede a graça divina. Nossa Senhora, ela é aquela que obteve o que nenhum profeta pôde obter. Nem as orações de Moisés, nem a fé de Abraão, nem tudo que fizeram os patriarcas, ninguém obteve essa graça. Ela vai não só receber a graça que é Nosso Senhor, mas vai ensinar aos apóstolos a rezar. Nosso Senhor disse: se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vou-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Pois bem, nós estamos no 5º domingo, depois da Páscoa. Quinta-feira agora é a Ascensão. Da Ascensão a Pentecostes, Nossa Senhora ficará em retiro com os apóstolos. E ela lhes ensinará a pedir. Se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vou-la dará. Essa coisa, né, aqui um termo tão distante, né, de Deus, mas alguma coisa, Espírito Santo. Então ela vai junto com os apóstolos, ela vai ensinar aos apóstolos, vai guiá-los na oração para que eles recebam o Espírito Santo que estava prometido. Pedi e recebereis para que vossa alegria seja completa. A alegria é completa quando o Espírito Santo está numa alma. A alegria é completa quando os 7 dons do Espírito Santo movem uma alma, guiam uma alma. O melhor, o Espírito Santo, através dos seus dons, ele guia uma alma. É nesse momento que a alegria é completa. Quando a alma pediu os bens da alma, os bens espirituais. Se não. A pessoa que está com muito boa saúde, um emprego excelente, está tudo bem e não tem a graça de Deus, aquela alegria que ele tem é uma alegria mundana, uma alegria que passará com tudo que aqui da terra passa. Então Nosso Senhor nos ensina a fazer essa distinção entre o tudo e o nada. As coisas da terra são nada, em comparação com as graças, com a graça do céu, com a graça de Nosso Senhor, com a graça do Espírito Santo. Então é essencialmente isso que eu tinha a dizer. Estamos nos preparando para o Pentecostes, vamos fazer a nossa peregrinação. Dom João Batista está organizando. Se alguém quiser nos ajudar, a gente agradece. É um dia não muito monástico, mas a gente faz isso para ajudar, né? Na intenção de ajudar, fazendo assim um testemunho externo de fé. No dia de Pentecostes, os apóstolos receberam a plenitude da graça e eles começaram a pregar. Então é normal que a gente faça alguma coisa também nesse momento da crise da igreja, que a gente saia um pouquinho do mosteiro para dar testemunho no meio da população de Friburgo, para dar esse testemunho. Nosso Senhor, Ele teve sua vida oculta de 30 anos e depois teve 3 anos de vida pública.
E assim mesmo os eremitas, como Santo Antão, que viveu também na vida oculta, praticamente a vida toda. Quando houve a heresia ariana, Santo Antão foi a Alexandria para dar testemunho da verdade da fé católica, porque os arianos diziam que Nosso Senhor não era Deus. Então ele foi a Alexandria e lá ele pregou. E ele era o eremita dos eremitas, não saía nunca. Então ele vai, então os monges também, até que os monges saem até demais, mas digamos, essa peregrinação tem essa intenção, dar um testemunho. É nosso dever dar um testemunho de diversas maneiras, então essa também é uma. Nós fizemos isso imitando o que nós vimos na França. Na França nós não íamos sempre na peregrinação, mas fomos de algumas vezes. Nosso superior foi uma vez, os monges foram algumas vezes. Elas eram organizadas pela Fraternidade de São Pio X, saíam então de Paris até Chartres, então dá uns 100 quilômetros mais ou menos. Então eles fazem isso em 3 dias, acho que mais de 100 quilômetros, 110, 120, não sei, mas 40 quilômetros num dia, 40 no outro e 30 no outro, mais ou menos assim, bem puxado. Quem está cansado tem um ônibusinho que pega as pessoas, então, mas a maioria faz tudo. É realmente uma penitência, um testemunho muito edificante. Ver tantas pessoas, 10.000 pessoas, andando pelos campos, cantando, rezando, se confessando. Aí quando houve a sagração, parte desse grupo que fazia ficou do lado infelizmente, do meu superior, Dom Gerard. Então começou a ter 2 peregrinações no mesmo itinerário. Então uma ficou Paris-Chartres. Chartres é uma cidadezinha onde tem uma catedral muito famosa, muito bonita, talvez a mais bonita da França. Então uns ficaram em Paris-Chartres e os outros pegaram o contrário, Chartres-Paris. E aí, em certo momento, a gente vê passar assim, 10.000 pessoas andando assim e 10.000 andando assim. Bom, é um dos aspectos da crise atual. Então, nossa intenção é a mesma dessa peregrinação da França, de toda a peregrinação. É um ato de louvor de Deus e de testemunho. Para que a gente, nesse testemunho, nesse dia de oração, e já desde hoje, desde sempre, para sempre, lembremos do que diz Nosso Senhor. Se perdis a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vou-la dará. O que pediu Santa Teresinha quando ela fez o seu ato de consagração como vítima de holocausto? O amor misericordioso. Pediu a saúde? Não. Pediu uma vida longa? Não. Pediu para ser alguma coisa dentro do convento? Não. O que ela pediu? Ela pediu o que está lá no texto, ser uma vítima de holocausto, oferecida ao amor misericordioso. E como a gente vê bem como os santos, essas frasezinhas que estão aqui, por exemplo, no Evangelho de hoje, que para nós talvez não tenham muito efeito, pois bem, elas fazem toda a vida dos santos. Se pedisse ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vou-la dará. Ela tinha certeza que ela seria atendida. E foi. Logo depois, a vida espiritual dela vai se acelerar e vai aproximar-se também o momento da morte. Mas o que ela pediu, ela recebeu. Porque ela pediu em nome de Nosso Senhor. E da mesma maneira, a consagração como total consagração de nós mesmos ao Nosso Senhor, sabedoria encarnada através da Virgem Maria Santíssima. Essa consagração à Nossa Senhora é a mesma coisa. A gente não pede a saúde, não pede um salário, a gente não pede... É necessário tudo isso. Deus sabe que isso é necessário,
Procurai, antes de tudo, o reino de Deus, o resto será dado por acréscimo. A gente tem que ir atrás dessas coisas, não tem a menor dúvida. E é nosso dever. Não estamos dizendo o contrário. Mas aquilo que a alma mais pede deve ser o reino de Deus. Então, se consagrando a Nossa Senhora, o que a gente pede é de ser inteiramente devoto à Nossa Mãe Santíssima, ser como um escravo de amor, pedir a que ela nos obtenha essa graça de viver por ela, viver nela, viver totalmente sob a dependência de Maria Santíssima. Aquilo que os escravos fazem por obrigação, nós queremos fazer por amor. Ou seja, que Nossa Senhora tome conta da nossa vida, que ela mova o pensamento e o coração e que nada no nosso dia escape da sua influência, do seu controle. Então, pedindo isso, nós estamos pedindo alguma coisa, como diz Nosso Senhor aqui. Se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos-la dará. Então, aqueles que fizerem, que renovarem, que pedirem no fundo do coração esse domínio de Nossa Senhora sobre eles, esse governo de Nossa Senhora sobre cada um deles, cada um de nós, pedirem com uma fé sem hesitação, eles receberão. E aí terão essa alegria que só Nosso Senhor pode dar, essa alegria para que ela seja completa. Só os santos foram realmente alegres nesse mundo. O mundo pensa que é alegre, mas ele mesmo percebe que ele não é. O mundano, um dia ele está alegre, no dia seguinte já não está. No início de uma festa ele está todo contente, no meio da festa ele já não está. Há dissensões, tem brigas, desavenças. O mundo vive num estado de agitação e ele não conhece a alegria que vem de Deus. E os santos, ao contrário, mesmo quando são mártires, mesmo quando estão esperando a hora do martírio, eles têm uma serenidade no coração, eles têm uma alegria no coração. Todas as alegrias passam, dizia Ana de Guiné, uma menininha de 12 anos. Todas as alegrias passam, a não ser a de ter feito um sacrifício. Então, peçamos a Deus de ver a vida como Nosso Senhor vê. Ver a vida como Nossa Senhora nos ensina a ver. Nossa Senhora tem a hierarquia dos valores perfeita, mais perfeita que todos os doutores da Igreja. Então peçamos a ela de guiar nossa vida e de fazermos de nós verdadeiros escravos e discípulos dela e de seu Filho, Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.